Boa tarde, terceiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade à solução, né, a resolução de nossa atividade. Eu parei na questão 3, mandei um vídeo para vocês que eu postei no canal na plataforma YouTube. Professor, é só prof.jarbas Nunes, né? Vocês vão direto pro canal, mas eu já mando o link de cada vídeo para vocês, que já leva vocês direto pro canal. Quando eu estou fazendo a questão e segurando o celular, eu não consigo fazer as mesmas coisas, né? Eu teria que comprar um suporte aqui para o celular, algum equipamento. Hoje eu fiz diferente. Eu fiz e agora eu vou só explicar para vocês, né? Eu acho melhor porque tem como segurar o celular assim mais firme. Lá você tem dois pontos, o ponto A de coordenada 2 e 3, ou seja, a abscissa x é 2, a ordenada y é 3 e tem um ponto B de coordenada menos 2, ou seja, o x é menos 2, o y também é menos 2. Ele tem aqui a solução. Claro que eu não sei, eu peguei essa atividade da internet. E aí não chega a resposta, chega próximo à resposta, não chega exatamente à resposta. Eu fui na internet, no mesmo local onde tem a questão, para ver qual foi o erro, e sinceramente o erro é lá da pessoa que digitou aqui. Eu acho que ela considerou somente a parte inteira. Ao mesmo tempo eu não acredito, porque aqui eu estou vendo um decimal, então não entendo por que não colocou o decimal no 6. Eu já revisei aqui, está tudo correto. A fórmula, né, que se calcula a distância entre dois pontos, ela vem do Teorema de Pitágoras. Quando você lança a reta lá no plano cartesiano, você monta um triângulo retângulo. Como você tem dois pontos, você vai saber a distância lá de um lado e do outro do triângulo, e aí por Teorema de Pitágoras você encontra a hipotenusa. E sempre a hipotenusa é a distância dos dois pontos. Então é por isso que essa fórmula que calcula a distância entre dois pontos nada mais é do que o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos outros dois catetos, onde esse camarada aqui, distância B, é a hipotenusa. Então, quando eu aplico o radical, eu extraio a raiz quadrada dela e o radical fica no segundo membro. Então, vamos lá. Quando eu digo x1 menos x2, pode ser x2 menos x1, a ordem não interessa. O interessante é que se eu pegar o de cima menos o de baixo no x, tem que fazer a mesma coisa no y, o de cima menos o de baixo. Se eu pegar o de baixo menos o de cima, no y eu tenho que também pegar o de baixo menos o de cima. No caso aqui eu chamei o x1, o 2, o primeiro, comecei o de cima menos o de baixo. Então, 2 menos, esse menos é o menos da fórmula. 2 menos, aí menos 2, aí observe que menos com menos vira mais. Então, 2 menos, menos 2, menos com menos vira mais. Então, é 2 mais 2, que dá 4. Lembrando que está ao quadrado, ó, 4 ao quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa com 3. 3 menos, menos 2, menos com menos vira mais. Então, fica 3 mais 5. Lembrando que é o sempre ao quadrado, dá 5. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 16 com 25 dá 41. Então, vocês poderiam até, já que aqui é um irracional, não tem como a gente extrair a raiz quadrada desse número, que não existe um número que multiplicado consigo mesmo dê 41. A gente chega próximo, né? E chegando próximo, usando uma calculadora científica, a gente chega em 6,4. Eu posso depois fazer um vídeo ensinando a vocês como extrair essas raízes quadradas, né? Claro que quando o número, a raiz não é exata, a gente tem um pouco mais de trabalho, né? A gente faz um pouco mais de cálculos algébricos, mas tá certo. Então, a raiz quadrada de 41 é 6,4, aproximado, né? Notem que lá na nossa resposta não tem 6,4, tem 6. Então, a gente vai marcar a letra B, 6, que é o mais próximo. Tá bom, pessoal? Notem que as questões são fáceis, né? A gente faz cálculos algébricos relacionados aqui a operações. Adição, subtração, potência e radiciação. Então, são os conhecimentos que nós temos que ter para calcular a distância entre dois pontos. Vou finalizar o vídeo e volto com a questão 5.